por que o mercado de trabalho beira o colapso. É simplesmente um vídeo bem legal, mostrando por que o mercado de trabalho tá cada vez pior e por que a gente, como seres humanos, como indivíduos, a gente tá vendo cada vez mais perto uma revolução das máquinas possível do que uma revolução dos trabalhadores, tá ligado? Então bora, vocês topam dar uma olhada nisso daqui? Live do Fiasco, vambora. Mais de 30 milhões de empregos podem simplesmente deixar de existir no Brasil até o ano de 2026. Um relatório baseado em dados da PNAD contínua do IBGE aponta que a tecnologia deve impactar mais de 31 milhões de empregos só no Brasil. Um número que não vem de uma crise financeira, nem de má gestão, nem de um colapso econômico, mas de algo que, até pouco tempo atrás, era visto apenas como progresso, a inteligência artificial. Um avanço no poder da IA que daria às máquinas superhabilidades e até mesmo independência do ser humano. Segundo a Reuters, milhões de brasileiros podem ser substituídos por algoritmos nos próximos 2 anos. E antes de começar, eu queria me apresentar. Eu sou o Fiasco, eu faço lives aqui no YouTube e eu sou teu amigo aqui da internet, quero bater um papo com vocês. Cara, uma coisa que eu quero falar pra vocês é o seguinte: existe um argumento do tipo, o taxista falou a mesma coisa quando o Uber apareceu. Imagine quando, sei lá, apareceu a energia elétrica e o cara que acendia o lampião na cidade, o que ele falou? Cara, só que esse argumento, ele é tão merda, mas tão merda que eu não sei nem se eu tento limpar com papel higiênico ou te dou pra te alimentar. Porque, cara, deixa eu falar um negócio pra você, cara. A gente tá vendo um tipo de evolução acontecendo que não mexe numa classe. E eu não tô falando de quantidade. Eu tô falando da única coisa que baliza o ser humano, que é esperança, tá ligado? A gente tem uma porrada de jovem que tá olhando para o futuro e tá falando, eu não tenho chance, eu não tenho esperança. E era diferente de quando o Uber, sei lá, apareceu e... Porra, tinha algum jovem que queria ser taxista? Devia ter meia dúzia de 3 ou 4 ali. Mas, cara, a gente tá falando de uma nação que tá olhando pros próximos 15, 20 anos e tá falando, o que eu vou fazer? A gente não tá falando de uma geração passada ou de uma força de trabalho atual, mas que é de uma geração passada que tá sendo substituída. A gente tá falando da coisa mais primordial que baliza o ser humano. Esperança, tá ligado? A esperança de dias melhores. E, cara, a gente tá tendo uma geração inteira que tá olhando pros próximos 10, 15, 20 anos e tá falando, cara, o que eu posso entregar aqui que não vai ser substituído? O que eu tenho que estudar hoje? Porque a onda tá vindo. Eu tenho que me preparar agora, mas eu vou me preparar pro quê? Se parece que nada tem sentido, tá ligado? Então a gente vai bater um papo sobre isso. E, cara, é muito diferente de uma profissão ser substituída, de 10 profissões serem substituídas. Eles estão substituindo a esperança, cara. E isso daí é insubstituível, cara. Depois que você tira a esperança da pessoa, do que ela vai fazer, do que ela pode ser, do que ela pode almejar, você tirou tudo dela. E o mais preocupante é que isso já começou. No contexto geral, o Fórum Econômico Mundial prevê que o cenário macroeconômico global elimine até 14 milhões de empregos nos próximos 5 anos. O que começou como uma promessa de eficiência e produtividade está, aos poucos, redesenhando o mercado de trabalho e apagando profissões inteiras silenciosamente. Há muito uma frase que já se tornou clichê, que é: você não será substituído pela IA, mas será substituído por alguém que sabe usar a IA. Mas na semana passada, nos últimos dias, engenheiros de inteligência artificial, de software, foram demitidos aos milhares nos Estados Unidos porque algumas IAs já são capazes de programar. Quem trabalha com IA também já está sendo substituído por IA. A grande pergunta agora é: quanto do seu trabalho já está sendo feito, neste exato momento, por uma máquina que você nem imagina? Cara, eu acho que a pergunta não é essa. A pergunta que deve ser feita é, cara, a gente tá vendo líderes velhos entrando em guerras, porque eles sabem que tem o quê? 10, 15, 20 anos de vida pela frente. Mas aí tu pega um moleque, cara, eu tô fazendo 34 anos hoje. Tu pega um moleque ali que tem 20 anos agora, acabou de fazer 18. Ele tem que se preparar pro futuro agora. Por quê? Porque o futuro é uma onda, cara. O futuro é uma onda. Que pessoas se preparam em diferentes pontos. Tem gente que já começa a remar agora, tem gente que espera um pouco mais pra remar, tem gente que vai remar mais pra lá, mais pra cá, tem gente que, pô,
é levada pra um certo lugar. Mas, no final das contas, a onda vem, que é o futuro, e leva eles pra frente. Só que a galera tá vindo e falando assim, caralho, meu irmão, eu vou remar pra onde? Eu não tô vendo nada, eu não tô vendo uma possibilidade, eu não tô vendo nada do que foi me ensinado até agora serve pro futuro. E nada do que prometem me ensinar serve também. E aí eu não falo nem em relação a estudar, não, vamos parar de estudar, não, tá reclamando muito. Não falo em relação a isso, cara. Porque eu sou de outra geração e eu já tenho dinheiro, graças a Deus. É uma condição financeira pra falar, cara, eu quero que se foda. Mas, cara, eu fico pensando assim, você tá tirando o primordial das pessoas, que é a esperança de dias melhores, cara. E isso daí vem desde que o mundo é mundo, cara. As próprias religiões, elas existiram, foram concebidas pra dar esperança de dias melhores. Então, se o maluco tá se fudendo, trabalhando 300 horas lá na Idade Média, 20 horas por dia por um pedaço de pão, existe a esperança de um paraíso melhor. Existe a esperança de um pai amoroso que vai ver o esforço dele e vai reconhecer. Não nessa terra, mas lá em outro lugar. Então, isso era reconfortante. Agora, nem mais religião tá sendo reconfortante. Porque não existe maneira nenhuma de você ver um futuro que seja palpável pra uma geração que tá vindo, cara. E aí, isso influencia em absolutamente tudo. Mulheres e casais que decidem cada vez menos ter filhos, porque se eles não têm esperança pra si, na própria geração, imagina nas gerações futuras, aí você vê pessoas que desistiram, pessoas que simplesmente desistem da própria vida, porque não tem perspectiva nenhuma, e cara, é um negócio realmente desesperador. Então a pergunta séria é, cara, você tá trocando esperança pelo quê, velho, tá ligado? E eu não tenho resposta pra essa pergunta, não tenho. Como eu falei, eu sou de outra geração, eu não tenho problemas financeiros nesse momento, graças a Deus, e não teria problema nenhum de eu falar, foda-se, é só mimimi, os caralho, mas, cara, realmente é um bagulho desesperador pra galera que tá completando 18, 20 anos agora, tá ligado? De acordo com um relatório recente do Fórum Econômico Mundial, 1/4 de todas as profissões atuais deve mudar nos próximos 5 anos. O estudo aponta que a automação e a inteligência artificial estão avançando mais rápido do que a capacidade das pessoas de se adaptar. Na América Latina, a OCDE reforça o alerta. Países como o Brasil, com alto número de empregos administrativos e de baixa qualificação, estão mais vulneráveis ao desemprego tecnológico. Os cargos que mais devem colher em relação ao seu tamanho atual são aqueles profundamente afetados pela tecnologia e pela digitalização. E segundo a Infoman... Cara, isso daqui é uma coisa que eu discordo como programador, como investidor, como uma pessoa que empreendeu muito na vida no Brasil e fora do Brasil. Eu falo pra você o seguinte, a nossa sorte é que a gente nasceu num país de terceiro mundo. E o nosso azar é que a gente nasceu num país de terceiro mundo. A nossa bênção e a nossa maldição. Porque no Brasil, ele é blindado à inovação, cara. Ele é blindado à inovação. A gente tende a ver tecnologias e acha que isso vai ser implementado no Brasil. Cara, não vai. Porque no Brasil, ele existe um problema que é muito além do cambial. A gente tem o problema cambial, então, por exemplo, o câmbio real-dólar, que inviabiliza várias empresas americanas ou empresas baseadas em moedas mais fortes, como, por exemplo, o euro, o dólar e por aí vai, de atuarem no Brasil. Então, por isso que você vê montadoras tendo que assumir prejuízos no Brasil, ou então montadoras americanas, montadoras japonesas, vindo pro Brasil só por conta dos subsídios que elas pegam por 15 anos para montar as fábricas delas, os pátios fabris, e depois de 15 anos elas metem o pé. A Toyota meteu o pé depois de 15 anos. E ela quer que se foda, não é o governo XYZ. É que o subsídio acabou e agora ela teria que botar o preço real ali. E não dá. Você vê empresas entrando no Brasil e tendo que assumir prejuízo para manter o serviço. Então você vê, por exemplo, a Netflix. Se você for pegar a Netflix Brasil, o preço em dólar, ele é muito mais barato do que a Netflix americana. Por quê? Porque a Netflix assume prejuízo para rodar no Brasil. Porque o câmbio é muito desvalorizado. Então o Brasil, ele tem uma certa resistência à inovação, tá ligado? Ao próprio setor aéreo brasileiro. Cara, quem aqui já viajou para fora do Brasil, cara? Se você for viajar para qualquer país do mundo, cara, eu viajei o mundo inteiro. Eu falo para você, eu viajei 4 países da África, já viajei 3 países da Ásia, viajei a Europa inteira. Eu falo pra você, o Brasil é o único país que eu já vi na vida que tem 2 companhias aéreas. Por quê? Porque, cara, é tão caro manter esse serviço no Brasil, porque é um serviço baseado em dólar que o cara vende passagem real. E se não for subsidiado pelo governo, fale. Então, cara, tecnologia pra entrar no Brasil é muito difícil, cara, porque o nosso câmbio é muito coisa, o nosso país é extremamente protecionista e tem um lobby fudido. A própria Amazon teve dificuldade de entrar no Brasil
Brasil. Os CDIs da Amazon, que são os pontos de distribuição e de infraestrutura, eles não existem no Brasil como existem em outros países do mundo. Por quê? Porque a Amazon enfrentou altas taxas, um câmbio extremamente desfavorável para rodar aqui dentro, e a Amazon enfrentou um probleminha chamado lobby. Porque se você for ver, a Luísa Trajano, ela impossibilitou a Amazon de entrar no Brasil. Ela impossibilitou a Amazon de entrar no Brasil por lobby. As empresas brasileiras, então a Via Varejo, que controla Casa Bahia, Ponto Frio, impossibilitou a entrada da Amazon no Brasil. O próprio Mercado Livre, que é uma empresa argentina, impossibilitou a entrada da Amazon no Brasil, porque isso barraria também na América Latina. Então, cara, o Brasil, ele é blindado à inovação. E pouquíssimas empresas vão ter capacidade de substituir a mão de obra brasileira que ela paga em real por uma mão de obra que ela vai ter que pagar uma assinatura de uma inteligência artificial, de uma LLM, em dólar, porra. Porque, caralho, a gente tem uma disparidade real-dólar gigante, a gente tem também um protecionismo muito grande. Então é muito difícil esse tipo de coisa acontecer, tá ligado? Parabéns, vascaíno. Boa! O que antes parecia distante, agora acontece em silêncio, dentro de escritórios e call centers em todo o país. Mas o que está realmente por trás dessa mudança? Durante décadas, acreditamos que a tecnologia criaria mais empregos do que destruiria, mas a realidade atual mostra algo bem diferente do que imaginávamos. Hoje, softwares de inteligência artificial já interpretam contratos, geram relatórios financeiros e respondem clientes com precisão quase humana. Segundo a Bloomberg, a inteligência artificial está cortando custos e substituindo funções cognitivas em bancos e empresas de tecnologia. No Brasil, bancos digitais... Cara, mas isso daí sempre existiu, cara. Se você trabalha no mercado financeiro, você já deve ter ouvido falar, por exemplo, de um nome chamado... Como é que era? Era agentes de contrato. Isso existe desde, sei lá, 2012, 2010, sei lá. Que era o seguinte, cara, essa galera que trabalha, por exemplo, com contratos, como é que elas fazem? Elas setam um valor de compra de uma ação, sei lá, ação qualquer, da Petrobras, da Vale, da puta que te pariu. E esses agentes de contrato já compram aquelas ações automaticamente e vendem em qualquer variação. Aí você fala, não, isso aí é de 2018 pra cá. Não, isso daí já existe desde 2008, 2007, 2006. Então, cara, a automatização de, por exemplo, do setor bancário, ele sempre existiu, sabe por quê? E sempre vai existir, sempre vai ser pioneiro, porque o setor bancário brasileiro é o setor mais lucrativo, não é do Brasil, é do planeta. Não existe empresa que lucra mais por dólar gasto do que empresas brasileiras do setor bancário. O Itaú tá entre as 5 empresas mais lucrativas de dólar pound por pound, né, que eles falam. Isso daí existe desde sempre. Sabe por quê? Vamos substituir todos os operadores de call center, vamos substituir todos os agentes de financeiros. Sabe quem vai fazer isso? Banco. Sabe por quê? Vamos botar aqui, Itaú, lucro 2025. Vamos ver só quanto o Itaú lucrou, não faturou. 46 bilhões de reais. 46 bilhões de reais. Um aumento de 13% em relação a 2024. Os bancos são as únicas instituições brasileiras capazes de inovar. Todo o resto não é capaz. A Petrobras não é capaz de inovar o quadro dela. A Vale não é capaz. Porra, o G4 não é capaz de trocar todo mundo por uma assinatura em dólar. Banco é a única coisa no Brasil que consegue pagar em dólar e receber em real. Então, cara, o Brasil, ele é a nossa bênção e a nossa maldição. Ele vai blindar a gente da maior parte das inovações, e isso é uma coisa excelente pra galera demorar muito mais pra ser substituída, mas também uma coisa horrível em relação a, cara, a gente vai ficar atrasado, como o próprio cara colocou ali. Meu irmão, sabe uma coisa que eu fiquei, assim, agora é uma coisa pessoal, não tem a ver com a live, não tem a ver com esse vídeo, eu vou falar um bagulho bem pessoal. Eu morei 10 anos fora do Brasil. Um momento da minha vida que eu percebi assim, caralho, que vida de merda que eu vivo, foi quando eu consegui juntar um dinheirinho e ir com a minha esposa pra Paris. Eu morava já fora do Brasil há um tempo. Programador. Juntei um dinheirinho e fui. Meu irmão, eu fui num museu, porque eu sou pobre, nunca fui em museu, eu quero ir pra museu. Meu irmão, não era no Louvre não, era um museu qualquer lá. Meu irmão, eu juro por Deus e por tudo que é mais sagrado. Eu cheguei no museu, eu só olhei, eu não consegui olhar nenhuma obra de arte. Eu só olhei pra excursão de criança. E eu olhei assim, eu falei, caralho, mano. Aquelas crianças ali devem ter 5, 6 anos, 7 anos, sei lá, mano. E aí a galera, às vezes, as crianças
crianças sentaram com um caderninho e aí ficaram anotando, a professora falando, apontando pras coisas, não tava entendendo nada, porque eu não falava francês na época. Não sei o que, e eu olhando assim, eu só pensando assim, cara, o incentivo à cultura que o cara tem pra entender sobre história é muito grande fora do Brasil. O cara falar que quer ser um historiador, que quer trabalhar em museu, que quer trabalhar em não sei o que quer trabalhar com arte, que quer trabalhar com pesquisa científica fora do Brasil, a família dele vai falar, cara, vai lá, vai dar certo. Agora, tu faz isso no Brasil, meu irmão? Não dá, pô. Tu é escorraçado, pô. Vou falar pra tu arrumar um emprego de verdade, um emprego de homem, um emprego de porra, tá ligado? O Brasil não tem incentivo à pesquisa científica, cara, e nunca teve. E não é apenas no setor financeiro. A produção de conteúdo também está sendo transformada. A gente fez esse filme de 1 minuto, que demoraria no mínimo 6 meses para ser produzido, ser criado, a pós-produção dele, e a gente conseguiu executar em 2 semanas. A lógica é simples. Se um algoritmo faz o mesmo trabalho em segundos e sem salário, por que manter humanos? Dados do CAGED mostram que o crescimento de vagas administrativas caiu quase pela metade desde 2022. Enquanto isso, o número de demissões em setores de tecnologia continua aumentando, mesmo em empresas que ainda registram lucro. Cara, mesmo empresa que ainda registra lucro. Aí, o Itaú. Que será? Quase 40% dos empregos no Brasil podem ser afetados pela inteligência artificial generativa. Um estudo inédito da OIT, o braço da ONU para o trabalho, mostra que as mulheres correm mais risco de substituição. Nos Estados Unidos, o Goldman Sachs prevê que mais de 300 milhões de empregos poderão ser impactados pela inteligência artificial. E o Brasil pode ser o próximo epicentro dessa onda. E aqui é só uma nota de rodapé. O Goldman Sachs é um dos maiores bancos dos Estados Unidos e esse banco, ele é extremamente cético ao que a gente está vivendo agora, que eles intitulam bolha de IA. Inclusive, a palavra bolha de IA foi foi pronunciada primeiro pelo Goldman Sachs. Eles colocaram esse termo rodando porque eles não acreditam e eles falam isso não é de hoje. Se você for procurar AI Bubble, Goldman Sachs no Google, você vai ver matérias de 2019 falando de AI Bubble, quando a IA não era nem mencionado. Era 2019 ou 2020? Acho que é 2020. Quando a IA não era nem mencionada, eles já falavam que ia ter uma nova bolha. Porque segundo o Goldman Sachs, que acertou também, ganhou muito dinheiro na crise de 2008, os Estados Unidos estavam migrando da crise de 2008 de fundos de papéis, então de real estate, no caso tijolo realmente, né? Casas, prédios comerciais, lajes corporativas, estava migrando isso para um novo modelo de negócio, que era pegar o petrodólar, que vinha dos países do Golfo, então vinha da Arábia Saudita, Bahrein, próprio Irã, e levando isso para modelos de IA, para empresas de IA. Então, Goldman Sachs é muito negacionista da IA e eu tô com Goldman Sachs. A consequência é silenciosa: mais desemprego estrutural, menos oportunidades para os jovens e uma desigualdade que... Tem uma galera apostando milhões de dólares contra empresas de IA. O Goldman Sachs está vendido desde 2020, irmão. Se a bolha de IA estourar como eles dizem, inclusive tem vários papers do Goldman Sachs criticando a bolha de IA, falando, cara, os valuations não fazem sentido, as aquisições não fazem sentido, os IPOs não fazem sentido, essas novas empresas com CEOs que se tornam estrelas por venderem modelos que fazem upgrade em outro modelo de outra empresa, tipo, isso não faz sentido, esse modelo de negócio. Desde 2020 eles vêm batendo nessa tecla. Eles vão ganhar muito dinheiro caso aconteça, e eu acredito que vai acontecer. Eu já falei que o primeiro passo para estourar a bolha de IA aconteceu na semana passada, quando o Mossad, que é controlado a inteligência de Israel, destruiu as bases de dessalinização do Golfo. Então eles vão deixar os países do Golfo, ali os países árabes, tirando o Irã, que não é árabe, vão deixar esses países sem água, e isso vai criar uma crise do caralho hídrica lá dentro, guerra civil, os caralho todo, e vão apertar os Estados Unidos com o dinheiro do petrodólar. Volta a crescer, dia após dia. O IBGE já detecta um aumento no número de brasileiros subutilizados. Pessoas que trabalham menos do que gostariam ou que simplesmente desistiram de procurar emprego. E quando a automação chega ao topo da pirâmide, os degraus abaixo desmoronam juntos. Durante décadas, o trabalho foi a base da dignidade, da estabilidade e do propósito humano. Mas talvez estejamos entrando na primeira era
em que o trabalho deixou de ser essencial para o sistema funcionar. E se isso for verdade, o que resta para quem sempre acreditou que o esforço individual seria suficiente? No Brasil, onde milhões ainda lutam apenas por uma chance, a revolução da inteligência artificial pode ser mais cruel do que tecnológica, porque ela não demite apenas pessoas. Ela redefine o valor do ser humano. Cara, eu vou falar um negócio pra vocês agora, de novo, muito pessoal. Eu não sei se quando eu me abro assim pessoalmente, vocês interagem ou não, mas, cara, eu vou falar um negócio pra vocês. Vocês são pessoas que são completamente cientes do que tá acontecendo. Pensa em quantas pessoas não têm noção de que isso vai acontecer. Pessoas que simplesmente estão vivendo vidas comuns e simplesmente, quando elas verem, elas perderam o emprego, pô. Então, cara, falar pra vocês, é um negócio assim que é muito estranho o que tá acontecendo, tá ligado? É muito estranho realmente o que tá acontecendo. É bizarro. O futuro do trabalho não é mais sobre quem é o mais qualificado, mas sobre quem ainda é necessário. E no ritmo em que as coisas andam, nem todos serão. Para entender o futuro, antes que ele chegue, inscreva-se no Futuro Econômico. Boa, boa, boa. Cara, um excelente vídeo, um vídeo simples, que a gente bateu papo. Um vídeo simples. Bom vídeo, bom vídeo. Gostei do vídeo, Vambora.